Oi, turma, tudo bem? Estamos de volta aí com nossas ministrações depois de um pequeno intervalo, né? Aí das férias aí da Europa, de verão, né? Assim, quando o Brasil está no inverno, nós estamos aqui no verão. Então, tivemos aí 2 semanas de férias com a família e estamos de volta, né? Nessa série que estamos falando sobre uma vida com sabedoria e uma vida sábia e esperta, esperto num bom sentido, tá bom? Não é para passar ninguém para trás, mas a gente ficar esperto, a gente ser esperto para tomar decisões certas e inteligentes na nossa vida. Aí, na última aula nós falamos sobre perdão, recebendo o perdão de Deus, né? A gente pôr um ponto final nessa questão, eu sou um filho de Deus, não sou um filho de Deus, Deus me ama, não me ama, e vimos que a Bíblia diz bem claro, se nós acreditamos no Senhor Jesus Cristo, se nós amamos a vida dele, se nós entregamos a nossa vida a ele, a Bíblia diz que nós recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus e ponto. Então hoje eu quero continuar nessa questão do perdão, mas de uma outra forma. Hoje eu quero falar sobre nós ministrarmos perdão aos outros. Se prepara porque essa ministração vai ser forte. Eu creio que você vai ser abençoado e desafiado. Então, eu quero deixar bem claro no início que o perdão, biblicamente falando, o perdão bíblico, né? Porque existe uma ideia de perdão do mundo, mas obviamente nós vamos falar do original. O original que o Criador inventou, a forma como o Criador vê o perdão e quer que a gente perdoe os outros. Então, esse perdão bíblico é algo sobrenatural. Ele não pode ser compreendido pelo entendimento humano. Então, perdão é algo sobrenatural. Com outras palavras, algo que não nos é natural, é algo que vem de Deus. É somente feito através de uma revelação que nós recebemos do Espírito Santo. Como eu falei na última ministração, eu falei sobre o amor de Deus sobre a nossa vida. E por que eu tive que falar a respeito disso? Porque o perdão que nós liberamos sobre outras pessoas só pode ser realmente feito de uma forma conforme foi planejado por Deus, se nós temos a certeza do perdão de Deus sobre a nossa vida. Esse perdão da parte de Deus sobre nós é a base para que a gente possa perdoar biblicamente as outras pessoas. O perdão, ele é uma mistura entre uma decisão minha e uma ação do Espírito Santo, viu? Por que eu digo decisão? Porque às vezes, ou até muitas vezes, os nossos sentimentos não querem perdoar, não. Porque nós fomos feridos nas emoções, nós fomos atingidos nas emoções, tudo em nós às vezes grita por vingança, por não liberar o perdão, por manter a pessoa presa nessa culpa que ela adquiriu, mas perdão é uma decisão, ela parte de uma decisão nossa. E no momento que nós decidimos perdoar, vem a ação sobrenatural do Espírito Santo. E olha que esse negócio é tão forte que às vezes eu preciso me decidir várias vezes a perdoar alguém, porque os meus sentimentos ainda se levantam e querem outra coisa, mas eu decido novamente. E para ser bem sincero, às vezes eu preciso decidir várias vezes por dia, às vezes várias vezes por hora. Mas um dia os sentimentos também vão se conformar, no sentido de se tornar a forma
da realidade que já aconteceu no mundo espiritual através da minha decisão e da ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, muito importante, perdão não é um sentimento. Então, em todas essas ministrações, e eu quero repetir isso porque é muito importante a gente entender, que eu falei sobre um setup. É uma palavra em inglês, mas em português pode ser traduzido como a configuração, como o Criador configurou essa vida, configurou a vida sobre essa terra que ele criou. É muito importante a gente trabalhar isso em nós, porque às vezes a humanidade ao longo do tempo vai criando a sua filosofia, vai construindo uma ideia como a vida funciona, o que deve ser. Nós precisamos sempre voltar à configuração do Criador, como a coisa foi planejada por ele. Então, o que a gente deve fazer com essa coisa, com esse setup de Deus? Primeiro, a gente precisa compreender como Deus configurou as coisas. Segunda coisa, nós precisamos aceitar essa configuração. E a terceira, nós precisamos agir de conformidade. Eu falo isso, você vai ver, porque é possível que em relação ao perdão você tenha uma ideia equivocada ou fora daquilo que o Criador gerou e criou para essa questão do perdão. O ser humano foi criando a sua realidade, foi criando os seus conceitos e muitas vezes fora dos padrões de Deus. Então, uma das intenções com essa ministração é trazer a nossa ideia para dentro daquilo que realmente, biblicamente, é o perdão, as suas consequências e como ele deve ser feito. Para isso, eu quero ler um texto que está lá no livro de Números, que um dia eu li e revolucionou a minha vida. Eu quero compartilhar esse entendimento com vocês. Mas, antes que eu vou te falar onde nós vamos ler, deixa eu fazer uma pequena introdução. Deus tirou o povo de Israel do Egito através de sinais, milagres. Você conhece a história, eles passaram pelo Mar Vermelho. Deus fez milagres, sinais por todos os cantos. E finalmente eles chegaram à beira da terra prometida que Deus tinha prometido para Abraão. Desde aquele momento, né? O povo de Deus estava esperando por esse momento. Então, finalmente eles chegam à beira da terra prometida e Deus dá uma estratégia para Moisés para enviar um chefe, né? Um guerreiro de cada tribo para espiar a terra. E eles vão durante 40 dias espiar a terra. E quando eles voltam, eles falam, poxa, a terra é muito boa, é uma terra que mana leite e mel. Mas 10 dos 12 começaram a inflamar o coração do povo com notícias ruins. E encurtando a história, aqueles 10 morreram, só sobreviveram dos 12, 2, que é Josué e Caleb. E o que aconteceu com o povo? Vai lendo lá depois o capítulo 14 de Números, porque sabe que o que você vai descobrir lendo lá? Deus perde a paciência com o povo. Que isso, Ralph? Deus perdeu a paciência. Sabe que ele fala para Moisés, Moisés, chega, eu não aguento mais esse povo. Eu fiz tantos milagres, eles me põem à prova, eles debocham de mim, eles me abandonam, um monte de coisas. Sabe uma coisa? Eu acabo com esse povo. Traduzindo bem claro, eu mato todo mundo. E de você, Moisés, eu faço um povo novo. Foi isso, vai lá lendo, o que foi exatamente isso que Deus falou. É um pouco chocante, mas Deus falou isso. E o que acontece? Moisés então intercede, ele ora pelo povo e pede perdão, usa argumentos. Poxa, o que os outros povos vão falar do Senhor? Que o Senhor foi capaz de tirar o povo do Egito, mas não foi capaz de levar eles para a terra que o Senhor prometeu e papapá. Intercede pelo povo
E o que eu quero ler para vocês agora é a resposta de Deus a Moisés em cima desta oração. Preste bem atenção. Números capítulo 14, eu vou ler os versículos 20 a 23. Lá diz o seguinte: O Senhor respondeu: Eu o perdoei conforme você pediu. Ok? Então, Deus, para ficar bem claro, Deus perdoou o povo. Moisés intercedeu, Deus perdoou. Ok? Amém? Está perdoado, o povo está perdoado. Agora vamos continuar lendo. No entanto, espera aí. Como assim, no entanto? Perdão não é perdão? Perdão não é perdoou, esqueceu, ok, vamos recomeçar a história, esquece isso, vamos partir para frente. Que esse negócio, no entanto? Vamos continuar lendo. Ó. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. Uau! Essa palavra é forte, meu irmão. Já ouvi tanta gente falando assim, palavra forte, revelação. Mas, e depois não veio tanta palavra forte, não. Mas essa palavra aqui, ela é muito, muito, muito forte, meu Deus. Sabe por quê? É possível, Deus está falando, tá? O Criador, aquele que fez esse setup por aí. Ele que fez essa configuração. Ele fala o seguinte, eu perdoei, mas as consequências vão vir também. Eu perdoei, é um mistério, não é? Eu perdoei, tá? O povo está livre dessa culpa, mas as consequências eles vão ter que carregar. Eu encontrei muita gente que faz uma salada nisso aí. Mas, poxa, você, o próprio Deus falou que me perdoou, ou você não me perdoou. Eu falei, eu perdoo, mas as consequências, queridos, tem muita gente que faz uma salada ali. Vamos ver o que de fato é perdão, biblicamente falando, e vamos entender como viver de uma forma sábia, de ser esperto na vida, entendendo como essas coisas funcionam. Você está perdoado, mas as consequências, mesmo assim, você vai ter que aguentar. Você pode falar, poxa, mas eu não gosto desse negócio. Eu achei errado isso aí, eu não gosto dessa forma que a Bíblia está. Aliás, você, pastor Ralph, está errado, cara. Eu não acredito nisso, não. Ok, cada um é livre de viver a sua vida do jeito que quer. Eu estou te falando. A Bíblia diz que virão tempos que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Eles vão arrumar contos de fadas, fábulas, vão correr atrás dessas coisas, vão procurar mestres que falam coisas que dão coceira no ouvido deles. Então, olha só, existe uma configuração que Deus fez, não eu, Deus fez. E o que é sábio e esperto? É compreender essa configuração, aceitar essa configuração e agir de conformidade. Sábio, esperto por isso, essa intenção dessa série de mensagens. Esperto e sábio nem cometer as besteiras. Essa é a intenção dessas ministrações. Teria sido muito melhor se o povo obedecesse a Deus, não é verdade? Se o povo não tivesse feito aquele bezerro de ouro, ter adorado, esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Besteira, besteira. A gente lendo a história hoje, a gente vê claramente, meu Deus, que besteira, mas o povo fez. E vieram
as consequências. Na nossa vida não é diferente. Vem as consequências, apesar que se você pede perdão a Deus pelas besteiras, Ele vai te perdoar. Mas nós temos que, mesmo assim, arcar muitas vezes com as consequências. Então, sábio esperto é tomar decisões boas, decisões que vão te levar para o lado da bênção do Senhor. Agora, dito isso, eu quero te dar 2 exemplos como Jesus nos ensina como nós devemos perdoar as pessoas. Aliás, o que acontece se nós perdoamos e principalmente se nós não perdoamos. Então, quando eu já quero te avisar, querido, quando a Bíblia fala a respeito de perdoarmos outras pessoas, ela usa uma linguagem muito específica, muito especial e eu vou te falar muito dura. Eu vou ler 2 textos para vocês. Ó, o primeiro vem logo depois de um texto que todo mundo conhece. No Brasil, então, todo mundo conhece. Qual é esse texto? O Pai Nosso, quando Jesus ensina como nós devemos orar, o princípio como nós devemos orar. Ele fala, olha, não façam vãs repetições. Ó, vou orar aqui 20 o Pai Nosso para resolver alguma coisa. Não, aquela oração é um ensinamento do princípio do que como deve ser uma oração, ok? Mas você lembra, eu tenho certeza que a grande maioria poderia falar assim, ó, fala o Pai Nosso e vai embora. Agora, o que eu quero ler são os 2 versículos que vêm exatamente em seguida. Nem é um outro parágrafo, ainda faz parte do ensinamento de Jesus sobre oração. Está em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Olha, lá diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Pô, tem uma condição para eu ser perdoado? É isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Existe uma condição? Espera o versículo 15 então. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Uau! Agora a coisa ficou estreito aí para nós. O que Jesus está ensinando? Se nós perdoamos, nós também somos perdoados. Se nós não perdoamos os nossos pecados, Deus também não perdoará. E só para você não fazer a salada, nós não estamos falando do pecado que nos distancia de Deus, que Jesus na cruz morreu por nós para rasgar o véu aí e abrir o caminho de volta para Deus. Isso foi resolvido, mesmo se você não perdoa alguém, você ainda é um filho de Deus. Pede revelação do Espírito Santo, mas é importante você entender e não fazer uma salada. E toda vez, porque tem pessoas que falam assim, poxa, mas eu pequei, agora eu fiz uma coisa errada, então se Jesus voltar agora, eu não vou para o céu. A gente não está falando disso, nós estamos falando de pecados que pessoas cometem contra nós e como nós devemos perdoar. E se nós não perdoamos esses pecados, Deus também não perdoa as nossas ofensas. Impressionante isso. Sabe, às vezes, eu não sei qual é a imagem que você criou na sua cabeça, no seu coração de Jesus, mas eu sei que aqui na Europa, então, muita gente tem uma imagem assim de Jesus que meio hippie, sabe? Que anda numa Kombi, né? E por onde passa ele fala, ei, paz e amor para todo mundo, olha, Deus é amor, tá tudo certo, pode ficar tranquilo. Melhor ainda se fumar um baseado, aí você vai sentir Deus e, pô, legal, todo mundo tranquilão. Esquece essa imagem de Jesus. Estou falando um pouco exagerado, mas tem muita gente na igreja que acha assim, não, Jesus, sabe, ele é amor, ele é só amor, sabe? Lá no céu tudo vai ser meio rosa, vai ter um monte de almofadas, tudo em formato de coração, e tudo vai estar mil maravilhas, e tudo vai estar meio assim, sabe, tudo fofinho e gostosinho. Queridos, nós precisamos voltar
a configuração do Criador. Fazendo assim, nós vamos ser sábios e espertos. Agora, você está disposto a aceitar a configuração do Criador? É uma boa pergunta, né? Eu tenho uma história. Um dia eu estava lendo a Bíblia e eu estava em João capítulo 6. João capítulo 6 começa muito bem. Começa com Jesus multiplicando pães e peixes e multidões. Multidão, muita gente em volta dele. Diz 4.000 homens, fora mulheres, crianças. Jesus enchendo a barriga de todo mundo. Eles queriam fazer ele rei. Foi demais e só não aconteceu porque ele se mandou. Foi para o outro lado do lago e chegando lá, a multidão foi atrás porque estava com fome, queria ver milagres, queria ver sinais, queria a barriga cheia e Jesus começa a apertar o discurso. Quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, papapá. Sabe o que a Bíblia diz? Que muitos dos seus discípulos, não só a multidão, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Por quê? Jesus estava falando, olha, a configuração da coisa é desse jeito. Você está disposto a aceitar isso? E no final do mesmo capítulo, João 6 começa com a multidão, todo mundo feliz, querendo fazer Jesus de rei. No final do mesmo capítulo, ele olha para os discípulos dele mais próximos e pergunta, e aí, turma, vocês não querem ir embora também? E Pedro fala aquelas famosas palavras, Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que eu aprendo aí? Tem muita gente que não está disposto a aceitar a configuração do Criador. Eles querem o Deus da imaginação deles, mas não é assim que a coisa funciona. Então, minha pergunta é, você já foi ferido por alguém de verdade? Porque tem gente que se ofende por qualquer bobeira, não é verdade? Fui profundamente ferido. E, meu Deus, depois você vai descobrir que foi uma coisa corriqueira do dia a dia. Vai crescer, vai ser adulto na vida espiritual. Primeiro, depois a gente fala. Mas tem gente que, de fato, foi ofendido, foi ferido por alguém. Eu te pergunto, é fácil perdoar? É fácil perdoar? Não, não é fácil perdoar. Agora, prepara o teu coração, porque a coisa vai piorar. Eu quero ler uma parábola para vocês que Jesus contou, que me dá arrepios toda vez que eu passo por ela. E meu Deus, é muito forte que vai vir agora. É muito assustador, é quase um filme de terror. É sério. Vamos ler Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35. Olha só. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia.
assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. What? Que é isso, meu Deus? Deixa essa parábola, sabe, se assentar um pouco no seu coração, o que você acabou de ouvir. Leia depois de novo isso aqui, meu Deus. Eu quero só te falar uma coisa. Torturadores, Jesus fala assim, que esse homem ele foi entregue aos torturadores. O que é um torturador? Eles têm uma função, entre aspas, interessante. Sabe qual a função de um torturador? Eles devem infligir dor a uma pessoa sem matar essa pessoa. É uma, entre aspas, arte de fazer a pessoa sofrer sem matá-la. Que coisa! Aqui na Europa, na minha cidade, tem um museu histórico que você pode ir lá e você vê instrumentos que foram usados para torturar na Idade Média pessoas. É um terror. Alicates, serras, instrumentos que foram inventados para maltratar e torturar pessoas com a intenção de machucá-los profundamente sem matá-los. É um terror. Por isso eu falei, essa parábola é quase um filme de terror que está sendo pintado diante de nós. Meu Deus! E Jesus está usando esse tipo de palavras para descrever o que vai acontecer com a gente se não perdoarmos de coração os nossos irmãos. Eu creio que todos nós entendemos essa parábola. Poderia ir na aula das crianças, contar essa história, todas as crianças iriam entender o que Jesus está falando. Você entende que nós somos aqueles servos que foram perdoados de uma dívida impagável, impagável. Quando nós fomos perdoados por Deus, quando o nosso pecado foi perdoado por Deus, quando nós recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, nós recebemos o perdão de uma dívida impagável. E agora nós não temos o direito de reter perdão dos nossos conservos, os seres humanos que vivem junto com a gente nessa terra e reter o perdão contra as ofensas que foram feitas até nós. E eu estou falando, existem ofensas graves, existem coisas terríveis que pessoas podem fazer com outras pessoas, mas o perdão é imperativo na palavra de Deus. Queridos, isso é impressionante. Eu quero te falar, se você não está impressionado, você precisa orar, porque isso é impressionante. Seria sábio, esperto, perdoar todas as pessoas que nos ofenderam nesta caminhada dessa nossa vida aqui. E olha, eu também tenho algumas pessoas que me ofenderam de verdade, de verdade. Na minha alma, teve gente que quebrou os meus ossos, teve um pai que me rejeitou, que fez de propósito para me ferir, teve pessoas que eu julgava como amigos que me traíram de propósito, pensado, programado, fizeram um plano, executaram esse plano. Eu teria assim, razões humanas para não perdoar algumas pessoas. Agora, queridos, eu quero ser esperto e quero ser sábio. Eu não quero ser entregue aos torturadores. Eu não quero ser maltratado sem morrer, apesar que eu sou um filho de Deus. Eu quero terminar com uma história pessoal. Tempo atrás, talvez 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu tive uma experiência muito interessante. Eu entrei num buraco emocionalmente, sabe? Quando você entra num túnel que você não vê a luz no fim do túnel. Eu estava cansado do ser humano, eu estava cansado, sabe, da soberba do ser humano. E quando eu falo ser humano, eu me incluo nisso, porque eu também sou um deles.
Então não era assim, oh, tá todo mundo ruim, faz coisa. Eu estava chateado com o ser humano, com a condição humana. E eu estava a tal ponto que eu tive que pedir ajuda. E eu recebi ajuda de uma pessoa que mora nos Estados Unidos, é um americano, que gentilmente colocou à disposição indicado por pessoas que cuidam da gente para conversar comigo. Durante essa conversa, eu percebi que dentro de mim havia brotado uma raiz de amargura. E sabe por quê? Ou sabe de quem? Eu sempre faço esse processo, eu vou perdoando as pessoas que eu sei que me ofenderam, que está muito claro. Mas o Espírito Santo me mostrou que eu tinha uma raiz de amargura contra todas as pessoas que já passaram por nossas igrejas ou já tiveram debaixo da minha ministração em algum lugar e fizeram pouco caso. Sabe, como pastor, cada pastor que vai me assistir vai saber o que eu estou falando. Você buscou de Deus, você sabe que você está entregando um recado de Deus, você está sendo usado de uma forma profética, mas na plateia tem gente que está mastigando chiclete, que está olhando as cartinhas na igreja, os pretendentes aí que estão por aí, outros estão no celular, estão nem aí para aquilo que você está falando. E eu nem percebi, mas durante esses mais que 20 anos de pastor, de grão em grão, isso foi criando uma montanha dentro de mim. E chegou a esse momento que eu passei 1 mês e meio, 2 meses atrás, de ficar chateado com o ser humano. E quando o Espírito Santo me mostrou isso, no meio da conversa aí com esse americano, eu depois, meio tempo sozinho com Deus, eu perdoei essas pessoas. Por quê? Eu estava percebendo que a minha alma estava sendo torturado por essa falta de perdão. E isso é muito sério. E se a sua alma está sendo torturado por alguma coisa, querido, eu quero te incentivar. Seja sábio, seja esperto. Libere perdão e se livre desses torturadores. E não repreende o diabo e não perdoa, porque o próprio Deus vai se encarregar de retirar esses torturadores. Enquanto você está perdoando, você recebeu uma revelação quanto você foi perdoado e por isso você perdoa em nome de Jesus. Querido, eu espero que o Espírito Santo possa pegar essas palavras e revolucionar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe.